Olá, seja muito bem-vindo ao CassiCast, os podcasts da CassiLab. Hoje gostaria de falar um pouquinho sobre os primeiros socorros, né? Então imagine você na tua casa, ou até na tua empresa, enfim, e de repente alguém se machuca, né? Ou alguém passa mal. Nós chamamos isso aí, quando alguém se machuca, nós chamamos isso de trauma, né? Então, bateu, cortou, enfim. Mas também existe a questão do mal súbito, né? Alguém desmaia, alguém entra num processo de convulsão, enfim. Por que motivos? Diversos motivos, não é o caso aqui nesse momento. E sim que alguma coisa precisa ser feita. A partir do momento que você está presente, nada mais justo do que você dar auxílio a essa pessoa. Então, essa é a questão que eu debato muito com as pessoas que eu costumo dar treinamento, clientes, enfim, da dificuldade que as pessoas têm de tomar uma atitude num momento desse. Por falta de conhecimento, obviamente. Então, a ideia é que as pessoas tenham o conhecimento de primeiros socorros, né? O que é o primeiro socorro, né? Então, conceituando os primeiros socorros, basicamente, é o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento que é uma pessoa que vítima de um acidente ou até mesmo de um mal súbito, cujo seu estado possa colocar em risco a sua vida. Então, essa prestação dos primeiros socorros pode garantir sobrevida a essa pessoa até a chegada no socorro especializado. Ambulância, do SAMU, do CIAT, seja lá qual for a instituição que você acabou solicitando auxílio. E o que é importante a gente comentar nessas questões de primeiros socorros é que quanto mais cedo uma pessoa recebe um atendimento inicial, mais fácil é a sua recuperação. Mas principalmente, quanto mais cedo você atender essa pessoa, dar o primeiro atendimento, você reduz a possibilidade de agravamento dessa lesão ou desse mal súbito. Um exemplo aí, um sangramento, um corte importante, um corte profundo, e você está perdendo sangue. Entenda que as pessoas que perdem muito sangue, claro, grandes volumes sanguíneos, elas têm um risco muito grande também de desenvolver um choque hemorrágico. Se uma pessoa teve um mal súbito e teve uma parada cardiorrespiratória, né? Então, é importante que essa pessoa tenha uma assistência imediata, de modo que garanta essa sobrevida. Eu preciso fazer, por exemplo, a compressão cardíaca para que essa vítima continue recebendo oxigenação sanguínea nos seus tecidos e principalmente num órgão nobríssimo que nós temos, que é o cérebro, além do próprio coração e o pulmão. Mas o cérebro precisa continuar recebendo sangue, porque no sangue, né, tem o oxigênio, que vai garantir, né, uma perfusão cerebral ali, vai alimentar as células do cérebro desse indivíduo, desse cidadão. Mas as pessoas precisam conhecer isso. Elas precisam conhecer. Nos casos de trauma, é importante até salientar que existe um índice de mortalidade muito grande nos primeiros minutos após o acidente. Segundo os pesquisadores, eles dizem que 50% dos óbitos acontecem minutos após o acidente. Daí os 30% horas e dias depois do acidente, e o restante 20% geralmente é no intra-hospitalar, já está hospitalizado, um agravamento de uma lesão, alguma coisa assim que pode levar essa pessoa a óbito, mas daí já sobra 20%, é bem menos. Então veja a importância dos primeiros socorros. Então quando você tem um pouco de conhecimento,
ele vai ser um fator aí fundamental para garantir a sobrevida de uma pessoa. Então esse é o entendimento que as pessoas precisam ter, e ter boa vontade. Todo mundo fala, se eu soubesse eu poderia ter ajudado. Então tem que procurar aprender. Existem várias oportunidades que os cidadãos têm de aprender primeiros socorros. As próprias empresas, algumas empresas fornecem ali alguns treinamentos. Aí chega no dia do treinamento, a pessoa não quer participar. Então, vou ter que me comprometer, vou ter que ir lá aprender, vou ter que ficar, voltar para a sala de aula. E cabe aqui falar que os primeiros socorros são importantíssimos, os cursos, mas há necessidade que ele seja feito com conteúdo prático também. Não adianta você colocar lá um vídeo de uma pessoa fazendo uma reanimação. Eu não acredito muito nas práticas EAD. Olhe aqui e faça em casa. Não vai fazer. Até por falta de recurso, enfim. Então, você fazer um curso, pode até fazer um curso online, mas uma parte teórica, mas separe um horário para você fazer a parte presencial. Então pesquise, se quer fazer um curso desse, pesquise, né? Tem várias empresas que fornecem esses cursos dessa forma que eu estou comentando, então eu penso dessa forma, não sei, posso até estar errado, talvez alguém não concorde comigo, mas eu vejo assim, simuladores, o pessoal está usando muito simulador pela internet para você fazer reanimação clicando no mouse para fazer as compressões. Eu não acredito nisso, para mim tem que ser feito presencialmente, com prática, pelo menos com um manequim simulador de reanimação. Esse é um exemplo, Óbvio que coisas mais simples é possível aprender sim pelo EAD, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é importante você fazer o máximo possível presencialmente, Eu acredito que é bem válido assim, Então essa é a minha visão com relação à necessidade. Importante também comentar que dentro dos primeiros socorros, a pessoa que tem algum pouco de conhecimento, ela precisa determinar se as situações de um acidente, por exemplo, ela tenha que, por exemplo, chamar o SEAT. Eu preciso chamar o SEAT, preciso chamar o SAMU. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que fraturou, teve uma queda e fez uma fratura no membro superior. A gente fala membro superior, para quem não conhece, falando do antebraço ali, perto do punho, por exemplo, onde costuma fraturar bastante em quedas. E a pergunta é, precisa chamar uma ambulância para deslocar essa vítima, para transportar essa vítima para o hospital? Será que isso é uma emergência? Não é uma emergência. O ideal é que você pegue essa pessoa, tenha algum conhecimento básico, faça uma imobilização, nem que seja com uma tipóia apenas, mas se tiver ali uma tala, alguma coisinha assim que possa imobilizar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais firme, põe dentro do carro e leva para o hospital. Não, mas teve uma fratura exposta com sangramento de membro inferior, uma coxa, por exemplo. Aí é outra história. Aí eu posso dizer para você, não pode chamar aí um pessoal especializado, que é necessário alguns cuidados, algumas condutas a serem seguidas em função da gravidade da lesão. Então daí você chamaria assim uma empresa para fazer a remoção dessa vítima para o tratamento intra-hospitalar, o tratamento definitivo. Então chamar os especialistas, os profissionais da área de atendimento pré-hospitalar, o chamado APH. Então essa é a visão que se deve ter com relação à urgência e emergência. Coisas simples. Você não tem por que chamar uma emergência. Então isso é bem relevante aí nessa discussão sobre primeiros socorros. Okay? O importante é entender que o pessoal que trabalha com serviço especializado, os chamados socorristas, eles têm algumas prioridades para ser atendido. E a partir do momento que você os chama para atender uma fratura, uma coisa simples, uma fraturinha como eu comentei, do membro superior, eles poderiam estar atendendo alguém muito mais grave, um acidente com automóvel ou uma outra situação. Não, mas ele está atendendo você que tem uma fraturinha de braço.
Então entenda que existe urgência, existe emergência. Qual a diferença? A urgência precisa de tratamento, mas não tem risco eminente de morte. Já uma emergência, sim. Uma emergência precisa de tratamento imediato, tem risco, tem um potencial muito alto de morte para essa pessoa. Então precisa, sim, de apoio de serviço especializado, enfim. Então os primeiros socorros, eles vêm com uma proposta de segurar as pontas, vamos dizer assim, até a chegada do pessoal especializado. Então, aprender, por exemplo, primeiros socorros, como fazer um controle de hemorragia, né, com as condições, com os recursos materiais que você tem na tua casa. Obviamente você pode ter alguns equipamentos, tal, mas vamos dizer que você não queira utilizar de algum recurso financeiro para montar tudo isso. Você pode utilizar, por exemplo, panos limpos para fazer um controle de hemorragia, né? Um papel filme, por exemplo, ele pode ajudar no primeiro momento para usar como uma forma de pressão sobre o ferimento. Posso usar, por exemplo, para uma imobilização de membros, um papelão, uma caixa de papelão, alguma coisa mais rígida que possa dar uma firmeza melhor ali naquele local, né, que está fraturado, ou que a pessoa está reclamando de uma possível fratura. Você só vai saber que foi fraturado isso depois que fizer um exame de imagem, obviamente, mas sempre suspeita-se, né? Muita dor, imobiliza, leva para o hospital e passa para o médico lá para ele ver o que tem que fazer. Agora, você pegar e chamar a todo momento o SEAT ou o SAMU porque você furou o dedo, existe esse problema. Sem falar também das outras condições que acabam atrasando as instituições, as empresas de serviço especializado em atendimento para hospitalar, como por exemplo os trotes, que é muito comum, né? Então, muito comum trotes dentro dessas questões aí de solicitação de socorro. Então existem pesquisas aí que diz que em alguns locais chega a ser 50% dos chamados são trotes. Eu acho muito complicado, porque acaba se deslocando, chegando lá, não tinha nada para ser atendido. E aí outras pessoas que precisariam de atendimento acabam não recebendo em função de pessoas que não têm o que fazer, né? Acabam fazendo esse tipo de bobagem, né? Então precisa ser também levar em consideração, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: por que o SAMU chama, ele nunca chega? Por situações como essa, por pessoas pedindo auxílio sem necessidade, uma urgência, por exemplo, por trote, enfim. Então isso traz, né, como resposta, né, essas situações aí que acontecem no dia a dia desses profissionais que são importantíssimos para a sociedade. É importante que você saiba também, quando você liga para o SAMU, por exemplo, como funciona esse fluxo de informações. Tá? Então é o seguinte: quando você liga para o SAMU, ele vai atender, obviamente, o nosso serviço 192. Em algumas cidades eu já ouvi falar que tem telefones específicos que vão direto para o SAMU, mas por padrão é 192. SAMU, então, para quem não sabe o que significa SAMU, é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E vai ser uma pessoa vai atender, que nós chamamos de TARM, que é a telefonista, né? Telefonista atendente ou assistente, me faltou até agora, de regulação médica, né? Telefonista atendente de regulação médica, que ela vai te atender no primeiro momento e tentar conversar com você. Então tenha paciência, ela precisa dessas informações. Eu sei que você, nesse momento de pedir uma ajuda, você vai estar nervoso, desesperado ou desesperada, mas entenda que ela precisa, para poder te ajudar, te fazer algumas perguntas que são importantes para ela poder determinar o que fazer para te ajudar. Então responda as perguntas de maneira calma,
É difícil manter a calma no momento de uma pessoa, principalmente se for um ente querido que esteja passando por alguma dificuldade. Sim, é difícil, mas entenda que é importante o controle emocional. Então vamos lá, a Tarme vai perguntar quem está falando, de onde está falando, endereço. Eles têm lá o identificador de chamadas, mas provavelmente ela vai te perguntar o número. Se você puder, solicite que mais uma pessoa ligue para lá, confirmando que a pessoa que ligou está mesmo passando por dificuldade, até por conta dos trotes, mas não é uma regra. E ela vai identificar o problema em função dessas informações. Outras informações que ela pode pedir, por exemplo, a pessoa é uma pessoa, qual a idade aproximada, caso você saiba, um homem, uma mulher, são todas situações que vão trazer um diferencial na hora dela perceber a emergência ou urgência dessa situação. E algumas situações, inclusive por telefone, ela vai conseguir te ajudar. Então isso é importante. Se por acaso, porque essa Tarme geralmente é uma socorrista, tem uma formação, pode ser um técnico de enfermagem, mas não é médica, e fuja da capacidade, o conhecimento dela de poder passar a instrução para você, ela vai te transferir pro MR. O que é o MR? É o médico regulador. É o médico que está de plantão ali, na central de regulação, e vai conversar com você. Uma coisa mais complexa vai ter que passar para ele. E ele, com base nessas informações, porque a Tarme já fez uma ficha, quando ela fez as perguntas para você, ele vai determinar a necessidade do envio de uma viatura, ou não, para te atender. Então, qual o tipo de viatura? Porque o SAMU, ele possui 2 tipos de situações. Eles são mais, mas vamos falar desses 2 tipos ali principais de atendimento, que é o suporte avançado e o suporte básico. Então, eles chamam de USA ou USB, unidade de suporte avançado ou unidade de suporte básico, a depender da complexidade. O avançado, obviamente, onde eu vou ter uma tripulação que tenha um médico junto, que tenha um enfermeiro junto. Já no suporte básico, eu vou ter lá um técnico de enfermagem, o condutor. Então, existe uma diferença em função da gravidade. Mas para isso ele precisa das informações. Feito isso, o médico regulador, ele vai vendo que existe a necessidade do deslocamento de uma viatura, uma ambulância, para esse endereço. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar a informação pro operador, pro radiooperador, que vai localizar ou vai verificar a disponibilidade de uma viatura e vai passar, se é suporte básico, se é suporte avançado, vai passar as informações e ela vai sim se deslocar para lá. A partir do momento, para você entender como acontece tudo isso até o final, ele vai fazer o atendimento, vai chegar no local, tal, caso seja necessário, aí, provavelmente ele vai remover a vítima para uma unidade hospitalar, ou pode ser por um hospital de referência, hospital de referência de trauma, se for um acidente, enfim, ou vai levar para um UPA. Aí vai depender do que a central de regulação determinar em função da gravidade ou da especialidade em relação ao caso daquele paciente. Por exemplo, problema neurológico, eu preciso do neurologista. Há uma fratura, eu preciso do ortopedista. Então, qual hospital tem a disponibilidade desse profissional para poder atender essa vítima, esse paciente? Tranquilo? Então isso é muito importante e é assim que funciona. A partir do momento que a central de regulação fale para ele, leve para tal hospital, não, leve para a UPA de tal lugar, aí ele vai fazer a remoção para você desse teu ente querido, dessa pessoa que está tentando ajudar. Mas o importante é que você entenda que os primeiros socorros é uma questão de cidadania.
você ajudar alguém. Eu não conheço nada de primeiro socorro, então pelo menos pedir ajuda. Entenda que isso aí é previsto inclusive no Código Penal, no artigo 135, né? Que é sobre omissão de socorro, né? Entre outras coisas que esse código fala. Tá? Então, reflita sobre isso, né? Se essas informações foram úteis, deixe aí o seu recado. Mas os primeiros socorros, eles são fundamentais e eles podem fazer a diferença tanto na sobrevida dessa pessoa, para não se agravar, como inclusive ajudar na recuperação dessa vítima após o atendimento aí dentro de um hospital ou de uma UPA, como eu comentei. Então, às vezes vale a pena você dispor de um dia aí, umas 8 horas de treinamento, talvez 4, depende do que você quer aprender o básico. Afinal de contas, nós não sabemos o que pode acontecer com a gente dentro de casa. Cortar o dedo, assar uma carne ali, de repente você dá uma errada, mexe com o que não devia, por exemplo, álcool, e acaba se queimando, né? Vai consertar um telhado, ou alguém vai consertar o telhado e usa uma escada errada, faz o procedimento errado e cai, faz uma fratura, né? Então existem, principalmente em quedas, os riscos são grandes de problemas de lesões medulares que possam comprometer, inclusive, a movimentação, né? Após o tratamento, talvez possa comprometer aí a tua possibilidade de se movimentar, de andar, enfim. A gente escuta muito isso em televisões, né? Que pessoas ficaram paraplégicas por causa de queda, trabalhando em casa, ou vai fazer um conserto na eletricidade e você acha que não precisa desligar o disjuntor, vai lá, toma um choque, por exemplo, pode trazer uma parada respiratória e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então primeiro vai parar, né? Vai ter dificuldade do drive respiratório, você vai parar de respirar. E depois você, provavelmente, em questões de segundos, no máximo minuto, você pode ter uma parada cardíaca também. Então, aí por isso que a gente fala cardiorrespiratória. Então, gente, vejam dessa forma. Vejam dessa forma, que você não sabe o que pode acontecer. Eu já tive várias situações que eu estava passando em um determinado lugar, uma pessoa com dificuldade, encostei o carro e fiz ajuda, porque eu tenho meu equipamento, tudo bem, eu sou socorrista, eu sou da área, sou bombeiro, sou socorrista, enfim. Mas independente de você ser ou não, ter essas formações, ter lá um estojinho básico lá com uma gazezinha, né? Uma atadurazinha ali, você pode ajudar, talvez um paninho, alguma coisa lá, pode ser uma bandagem triangular, se você quiser comprar isso, é muito baratinho, ter isso no carro, mas sempre lembrando, tá? Toda vez que você for prestar primeiros socorros, tenha como prioridade a tua segurança. Nunca esqueça disso. Isso é uma coisa que vale para socorrista e também para quem presta serviços de primeiro socorro, que seriam os leigos treinados, né, que tem algum treinamento, chamamos assim dessa forma, leigos treinados para atendimento de primeiros socorros, que você vai sempre priorizar a tua segurança. Primeiro a tua segurança, depois você vai atender a vítima. A vítima está lá, né, dando um exemplo, levou uma descarga elétrica, tá lá, e você de repente chega lá na ânsia de ajudá-la e já vai pondo a mão na vítima, já vai tentando avaliar e a vítima ainda está energizada. Então essa não era uma cena segura. Você tem que primeiro saber se a vítima está desenergizado o local. Caiu alguma coisa em cima de alguém. Caiu, então eu preciso tirar de cima, tenho que ver se não vai cair mais coisa em cima, não cai em cima da vítima e cai em cima de mim também, que estou tentando ajudar. Então eu tenho que não me transformar em uma segunda vítima, que daí eu deixo mais complicada a situação. Então sempre tem que priorizar a segurança. Não dá para fazer? Chama ajuda, chama o bombeiro, chama a polícia, chama quem você achar que deve chamar para poder fazer esse resgate, se for o caso. Mas não se coloque em risco, né? Um carro bateu no poste e de repente ele tá com um cabo batendo ali, energizado, um fio de luz, né? Um cabo elétrico ali batendo no carro. Você tem que orientar a vítima que ela não saia do carro e você também não vai lá encostar no carro, porque você vai
também tomar uma descarga elétrica. E lembre-se, né? Parada cardiorrespiratória, PCR. Então são situações como essa que devem ser levadas em consideração. Além disso, eu sempre gosto de falar para as pessoas que, mesmo não sendo da área de saúde, que tenham no seu estojinho de primeiro socorro, se for o caso, ou em casa, luvas de procedimento. No mínimo luvas de procedimento, mas se puder também uma máscarazinha, tipo daquelas da Covid, para que você possa se proteger, né? A pessoa tosse, algum fluido, alguma coisa assim, sangramento, qualquer coisa que a pessoa tenha na boca, nariz, etc. E isso não acabe vindo em você, né? Porque nós acabamos aí também nos colocando em risco, mas não por conta do acidente, sim por conta de que a vítima tenha algum tipo de doença, alguma coisa assim, e possa, né, passar para você. E a luva de procedimento para você também não entrar em contato com nenhum tipo de fluido dessa vítima. Como disse, sangue, qualquer tipo de fluido que possa estar de alguma forma sendo aí expelido pela vítima. Tranquilo? Então é assim que eu vejo primeiros socorros, a importância dos primeiros socorros. Você, como eu disse, tiver uma oportunidade, faça o curso. Existem vários cursos, como eu já comentei, de empresas que dentro dos conteúdos programáticos inclui-se primeiros socorros. É o caso de trabalho à altura, de brigada de incêndio, de CIPA, né, de NR33, espaços confinados. Não vou entrar nesse contexto para você que não é da área, talvez você não saiba do que eu estou falando, mas são alguns treinamentos que são exigidos pelas normas do Ministério do Trabalho e que contemplam, por exemplo, primeiro socorro. Se você tem uma empresa, a empresa oferece um curso desse, não perca a oportunidade, vale a pena. Vale a pena fazer porque você nunca sabe quando você vai precisar. E se você precisar, talvez você tenha um pouco de preparo, de conhecimento para auxiliar aquela vítima. Pode ter certeza que essa vítima vai ficar muito, esse paciente ou vítima, enfim, vai ficar muito agradecido para você, né? Por você ter ajudado nesse momento difícil. Tranquilo? Espero então que você tenha gostado dessa conversa. Tá? Fique sempre ligado aí que estaremos postando mais diversos assuntos, mas também essas questões de atendimento pré-hospitalar. E aguardo você para mais um próximo áudio em algum momento. Se puder, se inscreva, né? Nos siga se for possível, se tiver interesse, se você gostou. Um forte abraço.